Oi pessoal, mais uma questão 164 da coletânea. Ela diz o seguinte: 6 círculos de raio 1 cm são inseridos no paralelogramo MNPq. Então, paralelogramo MNPq de área x centímetros quadrados, de acordo com a figura abaixo. Sabemos que os 6 círculos são tangentes entre si e com os lados do paralelogramo, a área x em centímetros quadrados é igual a quanto? Né? Então você tem 6 circunferências, né, tangentes entre si, cada uma delas com raio 1 centímetro, elas são tangentes entre si e além disso são tangentes aos lados aqui do paralelogramo. E aí, quanto que vale, né, a área desse paralelogramo? Pessoal, para calcular a área de paralelogramo, a gente precisa conhecer base e altura, e aí é só multiplicar, né, base vezes altura, ou então a gente pode conhecer também, né, a gente pode descobrir lados consecutivos e o seno do ângulo entre esses dois lados, né? Aí você faz, né, produto desses lados vezes o seno do ângulo entre eles, também da área do paralelogramo. Tá? Então são essas duas possibilidades aí que a gente tem. Ou a gente vai achar comprimento de dois lados, ou a gente vai achar comprimento de um lado e altura, tá bom? Pessoal, a altura, eu acho que a altura é que está fácil da gente achar, né? Você sabe que o raio é 1, né? Então você pode achar a altura simplesmente fazendo isso daqui, ó. Traça, ó, os centros, desenha aqui os centros, né, de 3 circunferências mutuamente tangentes. Lembra, né, que acontece o seguinte, apesar que da minha figura não refletir, né, mas a gente sabe que quando você liga os centros, esse segmento que liga os centros, ele contém um ponto de tangência, né, sempre assim. E além disso, né, a gente sabe também que aqui, quando a gente ligou esses 3 centros, a gente formou um triângulo equilátero de lado 2, certinho? Por quê, né? O lado aqui, ó, é a soma de dois raios. Como o raio vale 1, né? Então ficou um triângulo equilátero de lado 2, certinho? Bom, se a gente quiser saber quanto que vale a altura desse triângulo, é fácil, né? A altura do triângulo é só você jogar naquela fórmula lado vezes raiz de 3 sobre 2. Eu vou escrever aqui a altura do trapézio, tá? O do trapézio não, do paralelogramo. Para eu descobrir a altura do paralelogramo, basta eu fazer a altura do triângulo, né, que é fácil de calcular, e depois a gente soma, ó, mais uma vez aqui o raio na parte de cima e mais uma vez o raio aqui na parte de baixo. Então a altura do paralelogramo vai ser, vamos lá, a altura vai ser 1 mais a altura do triângulo equilátero de lado 2, então é lado raiz de 3 sobre 2, mais, né, esse 1zinho aqui do raio novamente, tá bom? Então é só fazer essas contas, a gente vai encontrar aí, ó, 2 mais raiz de 3, essa é a altura do paralelogramo, tá bom? Para a gente poder descobrir a área dele, agora a gente precisa achar também a base, né? A base talvez dê um pouquinho mais de trabalho. A altura, a gente viu que é 2 mais raiz de 3, a base, né, a gente vai ter que pensar em mais um pouquinho. Bom, pessoal, a base, né, a base a gente pode, de novo, né, marcar aqui os centros da circunferência e observar o seguinte, observar que pelo menos aqui esse pedaço que eu estou marcando, esse pedaço aqui é fácil de determinar, né, ele é 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, né, 4. Então, se a gente quer saber a base aí do paralelogramo, vai ser 4 mais alguma coisa, né? De onde a gente vai tirar esse mais alguma coisa? Vai ser esse pedacinho aqui, x, né? X, mais esse pedacinho aqui que eu vou chamar de y, né? Y. Pronto. Então, a gente vai precisar descobrir quanto é que vale o x e quanto é que vale o y. Bom, para isso, a gente pode olhar, né, para essa figura, né? E para cá também, a gente pode olhar para essa figura aqui. Bom, então vamos lá, vamos ver como é que essas figuras, né, vão ajudar a gente a achar os valores de x e de y. Bom, primeiro, você pode traçar aqui, ó, essa bissetriz, né, vai dividir ali ao meio e aqui também, né, traça aqui e olha só, né, para o triângulozinho. Se a gente conseguir descobrir quanto que vale o ângulo, né, um ângulo agudo em cada um desses triângulos, se a gente conseguir fazer isso,
a gente vai conseguir encontrar a medida de y e de x via trigonometria no triângulo retângulo. Tá? A gente só precisa conhecer ali um ângulo, né? Bom, se for um ângulo que ajude, né? Um ângulo de 30, um ângulo de 60, um ângulo de 45. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora para resolver, né? Vamos lá, tem que pensar um pouquinho, né? Bom, primeiro, você pode pensar o seguinte, esse ângulo aqui é mole, né? Esse ângulo é ângulo de um triângulo equilátero, ele vale 60 graus. Mas a gente sabe que esse segmento, ele é paralelo aqui ao lado MQ, né? E além disso, a gente sabe que esse segmento aqui também, ele é paralelo aqui à base, né? A base QP. Ou seja, esse ângulo 60 é igualzinho, né, a esse ângulo aqui, a esse ângulo agudo aqui do nosso paralelogramo. Então, quando eu tracei aqui a bissetriz, a gente pegou esse ângulo e dividiu ao meio. Então, a gente pegou, né, um ângulo aqui que era de 60, dividiu ao meio, ficou 30, a base é y e o cateto oposto aqui é 1. Né? Foi isso que a gente fez. Certinho? E no outro triângulo, pessoal, vamos lá. Se esse ângulo em Q vale 60 graus, é porque o ângulo externo aqui vale 60 graus também, e esse ângulo interno aqui dentro, ele vale 120. É aquela propriedade do paralelogramo. Ângulos consecutivos no paralelogramo são suplementares. Se o ângulo em Q vale 60, o ângulo em P vai ter que valer 120. Então, quando você traça aqui a bissetriz, o que acontece, né? Quando você traça aqui a bissetriz, fazer aqui o desenho, quando a gente traça a bissetriz, a gente pega um ângulo que valia 120, a gente divide ele ao meio e vai passar a valer 60, cateto oposto é 1, e a gente quer descobrir o cateto adjacente, e esse aqui é o pontinho P. Então, pessoal, para a gente poder achar, né, a base do paralelogramo, a gente vai ter que descobrir, né, esses valores aí de x e de y, mas agora não fica difícil, né? Agora é só a gente aplicar, né, com paciência aí a trigonometria a esses dois triângulos. Então, olhando para cá, para essa primeira figura, né, eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. Se eu divido o oposto pelo adjacente, eu tenho a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. E aí daí a gente vai tirar que o y ele vale, quanto que ele vale aí? Ele vale 3 dividido por raiz de 3, você racionaliza, né? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 3, ou seja, o y vale raiz de 3. Agora a gente faz a mesma coisa aqui no segundo desenho, né? A gente vai fazer cateto oposto sobre hipotenusa, vou fazer aqui, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, 1 sobre x, isso é a tangente de 60. Tangente de 60 é a raiz de 3. E daí a gente tira, né, rapidinho, que o x é 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, né, aí você vai achar raiz de 3 sobre 3, só multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Pessoal, a gente estava querendo descobrir quem é a base, né? A base é simplesmente 4 mais x mais y. Então, 4 mais raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Só isso, né? Então, a gente vai tirar aqui o MMC para poder achar essa base aí certinha. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. A base vai ser, vamos lá, a base ficou 4 vezes 3, 12, mais 3 raiz de 3, mais raiz de 3, né? Vai dar 4 raiz de 3. E tudo isso, pessoal, sobre 3, a gente tem aí o valor da base. Ah, mas a gente não estava querendo base, né? A gente está querendo a área do paralelogramo. Tá certo. Para a gente poder achar a área do paralelogramo, basta fazer agora base vezes altura, né? Então vai ficar assim. A área S é igual a base vezes altura. Então você vai fazer a base aqui, né, que a gente encontrou, multiplicado pela altura. Ficou base 12 mais 4 raiz de 3 sobre 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio, né? Vamos lá. 12 vezes 2, 24. 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes 2, 8 raiz de 3. E 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 12, né? 12 e tudo isso sobre 3. Então, para fechar,
Você faz 24 com 12, 36, 12 com 8, 20, né? 20 raiz de 3 sobre 3. E ufa, né? A gente conseguiu vencer aí mais um problema de geometria trabalhoso, né? Aí da banca da SpaceX. 36 mais 20 raiz de 3 sobre 3 é a área aí desse paralelogramo. Aí você confere, né? Vê se está certinho. Tem aí a opção, né? Letra E. A gente vai marcar e é isso aí. Pessoal, certinho? Então, daqui a pouco aí a gente vê a 165 na sequência.